Tudo bem, minha gente? Aqui é o chefe Hassen. Bom, eu recebo assim muitas perguntas por parte das pessoas que estão aqui no YouTube e também no meu WhatsApp sobre a questão relacionada com os custos que você tem com os seus funcionários. Se bem é certo, pessoal, vamos ser muito sinceros, a maioria dos empregadores não conseguem entender, ou pelo menos não tem um controle de tudo aquilo que tem que se pagar. Então é muito comum que você, com o tempo, será demandado ou vai ser multado por não ter cumprido ou ter esquecido algumas das suas, vamos dizer, obrigações para com o teu funcionário. É bem importante, então, que cada pessoa, né, que está trabalhando, junto ao seu contador, obviamente, tenha uma clareza total de tudo aquilo que o seu funcionário tem como direito para que você também possa exigir, ok? Bem, se a gente começar a parar para pensar, tudo que eu vou colocar aqui para vocês nesse momento, tá, precisa ser ampliado e atualizado. Por quê? Porque sempre estão aparecendo novas leis e novas obrigações que faz com que você sempre esteja preocupado e bem junto ao seu contador para perguntar se falta alguma coisa, se você está deixando de cumprir alguma obrigação para com o seu colaborador. Então, eu acho que todos, né, tanto o patrão como o empregado, todos eles devem se unir para vencer a dificuldade financeira que recai sobre todos. O patrão tem dificuldades financeiras e o colaborador também. Né? Essa ideia, né, que a gente vê que acontece muito do funcionário estar esperando um deslize do seu patrão para poder demandá-lo, para poder levá-lo ao tribunal, né, de trabalho, é algo tão, vamos falar assim, tão errado, porque toda vez que o funcionário faz isso, né, ao invés de ele conversar com o patrão e entender, né, ele está complicando a vida do patrão, está complicando a vida dele, tornando a vida dele pior do que já era e simplesmente também fazendo com o patrão aquilo que ele não gostaria que fizesse com ele mesmo. Então é bem importante, né, que haja o quê? Que haja união, que haja respeito, que haja uma colaboração entre patrão e funcionário para não ter esse tipo de problema, ambos consigam resolver o problema com que? Utilizando, né, a dignidade humana que cada um tem que ter, tá bom? Eu vou citar aqui alguns dos custos que vocês precisam lembrar, e isso aqui estou me dirigindo para os patrões, para que não seja esquecido isso, tá? Vamos lá então. A gente tem que entender, né, que conforme a lei do CLT, que seria, né, o que? A consolidação das leis do trabalho, a gente tem que enumerar aqui algumas obrigações que cada dono de local precisa compreender. A primeira delas é o salário. E no momento que você contrata o seu funcionário, supondo que você contrata ele por R$ 1.500, só de contribuições que você terá que pagar, pode dobrar para R$ 3.000. Minimamente serão uns 80%, como mínimo, mas pode até dobrar. Então, quando você fizer a sua precificação, você tem que compreender que você precisa classificar todos estes custos. Do contrário, você vai ter vários problemas e não vai conseguir pagar depois o teu funcionário. Então, quando você começar a contratar, chegar num acordo do salário mensal, você já coloca na sua planilha que se seu funcionário ganha 1.500, tá? Ele na verdade vai receber de você um total próximo de R$ 3.000. Esse é o primeiro ponto. O que a gente não pode esquecer? O Vale Transporte. Por quê? O Vale Transporte é um benefício oferecido por você, que é um empregador, ao teu funcionário, para que ele possa se deslocar desde a sua residência até o trabalho e depois voltar do trabalho para a sua residência. Então, esse é um custo que você precisa colocar também na sua planilha. Tá? Esse montante ele pode ser, em média, 6% do valor que ele recebe por mês. O fundo de garantia, né, do tempo de serviço, isso é na verdade, um benefício que incide sobre as férias
o 13º salário e o aviso prévio. O empregador deve depositar mensalmente essa porcentagem sobre o salário pago do colaborador. E essa alíquota do FGTS, ela tem um percentual no valor de 8% do que representa o salário do seu funcionário. O FGTS, o que é? Um direito do empregado para quando ele for demitido sem justa causa, ou sei lá, em outras situações que o façam precisar de dinheiro de forma emergencial. Ele funciona como uma espécie de poupança para o benefício do seu trabalhador ou do seu colaborador, ok? Outra coisa também que não se pode esquecer, pessoal, é o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social. Então, toda empresa tem que recolher o INSS para o funcionário. Se você não fizer isso, você também vai ser multado no futuro. Junto ao seu contador, você deve pedir as explicações corretas, porque esse é um documento que deve vir mensalmente para você, para que possa ser feito o pagamento, ok? Tá? Então o empregador ele vai recolher aí em torno de 11% sobre o salário bruto, e além disso, caso o regime tributário da sua empresa seja lucro presumido ou lucro real, então deverá pagar ao INSS um adicional de 20% desta taxa, que é chamado de INSS patronal. Fora isso, outra coisa que você deve ter claro é o imposto de renda, que deve ser recolhido pelo empregador, no entanto, também é descontado diretamente do salário do seu funcionário. Esse é mais um tema que você deve conversar com o seu contador, pedir para ele todas as informações necessárias. Eu não quero aqui generalizar e colocar uma determinada informação que ela pode ser, de repente, mudada para determinados estados. Então, cabe a você, que é o dono, entrar em contato com o seu contador e pegar essas informações. Outra coisa que você não deve esquecer, e eu até considero que cada empregador deve todo mês separar um dozeavos daquilo que será pago, que é chamado 13º salário e férias proporcionais. Você já deve fazer uma poupança mensalmente, quando chegar no final do ano, você ter esse dinheiro para poder pagar o teu funcionário e não ter que ir recorrer a banco para poder pagá-lo ou não pagá-lo. E depois também receber uma bela de uma multa por não ter cumprido essas obrigações. O vale alimentação ou a refeição é uma obrigação da empresa em dar um alimento. Converse também com o seu contador, por quê? Porque tem horários que você não é obrigado a dar alimentação, que seria um prato mesmo de comida, e tem aqueles que você daria somente um lanche. Então, convém conversar com o seu contador e também entender sobre esse assunto, para você não ser pego de surpresa, ok? Com relação às horas extras e adicionais, é bem importante também, através do seu contador, saber qual é o valor da hora extra. Mas existem horas adicionais, noturnas, além das horas extras de trabalho, existem as horas que estão superior a essa hora adicional noturna, ele tem um percentual para você pagar, então não deixe nada sem verificar, para depois você não ser penalizado, tá? A partir disso, é bem lembrar que a parte desse adicional noturno, você tem a periculosidade referente aos seus motoboys e tem também a insalubridade dentro do seu local, que se de repente o seu funcionário estiver trabalhando em uma temperatura constante superior a 32 graus, ou você climatiza o seu local, ou você tem que pagar para ele a insalubridade. Converse também com o seu contador para que ele lhe dê as informações necessárias. Muito bem, depois de ter exposto para vocês todos esses custos, veja, minha gente, que não é fácil. Quando nós estamos trabalhando com colaboradores, a sua responsabilidade é muito maior do que aquela que você imagina. E olhe, não pense, tá? Não pense que com você não vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Pode ser agora, pode ser depois, um dado momento vai acontecer. E a sua responsabilidade, a sua obrigação é não deixar que isso aconteça, não ser pego de surpresa. E mais uma vez, volto a falar,
Cuidado no momento que você for precificar, fazer a precificação da venda das suas pizzas, porque todos estes custos devem incluir na sua planilha. Se você não fizer, com certeza você vai acabar trabalhando para pagar ao invés de trabalhar para ganhar. Isso é tudo por hoje. Espero que essas informações sejam bem aproveitadas, colocadas em prática e evitar problemas no futuro, já que isso não é muito difícil de acontecer. Um grande abraço, Deus os abençoe.